Glória a Deus, aqui estamos nós. Família, o meu maior patrimônio. É isso que nós temos vivido nesses dias, é isso que nós temos respirado às quartas-feiras. E com certeza, mais essa quarta-feira, Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero incentivar você nesse momento a se esvaziar. Talvez você diga, pastor, é possível fazer isso com tantos problemas? É possível. Olha e fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu sei que há algo novo para o meu coração nessa noite. E desse jeito vai se esvaziando de tudo que venha tirar a sua atenção. Porque essa noite Deus quer falar ao teu coração de forma profunda. Você recebe em nome de Jesus? Recebe? Então que Deus possa falar profundamente ao teu coração. O salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero destacar essa ação que é de se alegrar. Ele poderia ter qualquer outro sentimento quando convidaram ele, né? Mas ele diz o quê? Eu fiquei alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que você tenha alegria de estar na casa do Senhor. Claro está que você está aqui e você continua sendo a mesma pessoa, com suas dificuldades, com seus desafios, mas Jesus também está aqui. E esse aqui é o encontro do Criador com a sua criatura. Então, tenha paz em seu coração. Há uma palavra direcionada para você essa noite, para a sua família. Não houve um tempo em que nós precisássemos tanto de socorro nas famílias como nesse tempo. Que você receba do alto aquilo que Deus tem para você. Fique de pé, eu quero orar por vocês. E em nome de Jesus, nós vamos continuar nesse mesmo entusiasmo, louvando e adorando com o ministério de louvor. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que temos vivido durante esses dias. Ó Deus, somos gratos a Ti, Pai, por cada uma das experiências que vivemos, na certeza que há um Deus que trabalha por cada um de nós. Muito obrigado por mais essa celebração em nossas vidas. Muito obrigado por mais essa quarta-feira da família, Senhor. Muito obrigado porque temos entendido que família é o nosso maior patrimônio. E queremos dizer, ó Deus, que estamos na Tua presença. Estamos aqui na Tua presença para Te adorar. Estamos reunidos aqui na Tua presença para Te exaltar. Estamos aqui reunidos em Tua presença, ó Deus, glorificando o Teu nome. Certo, Senhor, que Tu é um Deus que cuida de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora
agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós ali só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós ali, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Estamos nós aqui, adorando o único, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. É o Senhor, sobre o trono
ressuscitou. Digno é o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás, porque Ele temor não há, mas está nas mãos, vive estás. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Igreja Impulse. Agora a gente vai para o nosso momento de fidelidade e generosidade. E, primeiramente, boa noite, gente, tudo bom? Pode botar o versículo de Romanos, por favor? Isso. Eu vou começar lendo isso aqui, aí depois eu falo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregueis seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E o pastor Tiago pediu para fazer esse momento. Aí ele falou assim, o tema é desperdício. Aí eu fiquei assim, é sobre desperdiçar dinheiro, né? Aí o Senhor, ele me trouxe uma palavra muito específica, que é desperdício de tempo e desperdício daquilo que Ele tem dado para cada um de nós. Porque esse momento a gente vem e oferta na casa do Senhor, e sim, a gente ajuda, contribui com que essa casa que o Senhor nos deu continue aqui, e que as coisas são feitas aqui para os nossos de fora, os que estão aqui, e a gente contribui para o andamento do reino. Mas é um momento que vai além, sabe? Um momento de gratidão mesmo. Porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos ama, e o nosso mínimo é ter gratidão, sabe? Então, o Senhor me veio muito essa palavra, assim, de gastar tempo com o Senhor e gastar a nossa vida para o Senhor. Que o Senhor, Ele olha e vê em nós muito mais a nossa intenção do que a nossa ação. Então, não adianta a gente vir aqui e ofertar na casa do Senhor, sendo que a gente não oferta a nossa vida todinha lá fora. Então, assim, não adianta muita coisa. Então, o que o Senhor me trouxe é muito isso, é bem sucinto, assim, bem breve, mas gaste o seu tempo, e não gaste, mas oferte o seu tempo para o Senhor, que o seu tempo e a sua vida como um todo, assim, que o Senhor se agrada com o sacrifício da nossa vida para Ele, muito mais do que uma oferta vazia, sabe? E pode botar o Colossenses, por favor?
vai dizer: tudo que fizeres, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, quando a gente vem aqui ofertar na casa do Senhor, a gente não está fazendo porque só a gente sabe que tem que fazer. A gente está fazendo porque a gente ama o Senhor, pelo menos deveria ser essa a nossa intenção. Então, faça com gratidão. Oferte para o Senhor isso, sabe? E pode pôr o último, por favor? Está lá em Lamentações. O amor do Senhor não tem fim, sua misericórdia são inesgotáveis. A grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se o Senhor derrama com tanta generosidade sobre nós, com tanta fidelidade, por que não fazemos isso com Ele? Não seria um pouco ingrato, sabe? Então, que a gente venha com gratidão, com amor e com sinceridade, porque assim como a gente lê nos evangelhos que o Senhor ele olhava para as pessoas e sabia as intenções do coração, quem dirá nós que vemos, às vezes, entregar ofertas e entregar coisas vazias? Então, que a gente venha com o coração, sabe, derramando mesmo. E se você aqui hoje não tem como trazer sua oferta, então oferte o seu tempo, oferte a sua vida, oferte o seu coração. Porque, assim, por exemplo, hoje eu não tenho como trazer nada aqui hoje, até porque eu ainda sou desempregada. Então, não tem como ofertar em material, mas o Senhor hoje ele me confrontou muito sobre isso, de, Laís, você não tem um dinheiro, não tem uma oferta material, mas eu quero que você oferte a sua vida, e eu me alegro com isso. Então, se você não pode, não se sinta constrangido, mas oferte o seu amor para o Senhor, que isso Ele recebe de bom grado e com muito grado. Então, vamos orar para esse momento tão gostoso assim, e vamos fechar nossos olhos. Paizinho, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos chama para viver esse momento de gratidão com o Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor renova a sua graça, a sua fidelidade a cada manhã conosco, seja em forma material, seja dispensa, seja com o seu amor, o seu doce amor que nos traz a vida a cada manhã, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia, a tua graça que é inesgotável, Senhor. Paizinho, eu peço que cada um dos meus irmãos que podem estar ofertando na tua casa hoje, venham com o coração aberto, em júbilo por estar na sua casa, podendo te ofertar com livre, espontânea vontade, Jesus. Obrigada, Pai, mesmo aqueles que não podem trazer, mas pelos seus corações gratos, Jesus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Peço que o Senhor os abençoe e eu abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. A ti darei louvor, e mesmo assim eu sei, jamais conseguirei expressar meu amor, ó Senhor, pra te amar e louvar, erguei teu nome pra te amar e louvar. Com todo meu ser, quero ser teu amigo, sempre andando contigo, pra te amar e louvar, pra te amar e louvar, Senhor, pra te amar e louvar, Senhor, o Deus Altíssimo tu és. Glória das nações, o Deus Altíssimo tu és. Na terra és Senhor, Deus Altíssimo tu és. O Criador, e tu aqui estou pra te adorar. Não quero ter as glórias do mundo, e sei que sou
só pra te adorar. O Deus Altíssimo tu és, a glória das nações. O Deus Altíssimo tu és, a terra és Senhor. Deus Altíssimo tu és, o Criador, bendito, digno de louvor. Eu quero estar pra sempre aqui, vivendo só pra te adorar. Boa noite a todos vocês, graça e a paz de Cristo Jesus, presente no coração de todos. Nós estamos com um probleminha na internet, então a nossa celebração dessa noite, ela não está sendo transmitida. Aí, se você puder, eu já coloquei ali no meu Facebook, comunicando, né, às pessoas que me seguem, que hoje a gente não tem essa transmissão em função da dificuldade que a gente está tendo na internet. Aí, se você puder nos ajudar, coloca aí, né, no seu grupo de amigos para avisar, porque tem muita gente que fica na expectativa de receber a mensagem, acompanham, né, a mensagem das quartas-feiras. E, como eu sempre falo aqui, nós temos assistência em outros países também, então a gente sempre faz isso para poder dar uma satisfação, porque as pessoas, às vezes, esperam mesmo a transmissão das nossas celebrações, tanto de quarta quanto aos domingos também. Vamos hoje, então, para a terceira mensagem. Eu esqueci, já estava esquecendo, sabia que estava esquecendo de alguma coisa, né? Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez aqui na Igreja Impulso? Levante sua mão para você ganhar uma lembrança. Tem um rapaz aqui, né? Ele está com vergonha, mas você vai... ele está acanhado assim de levantar a mão, mas ele vai ganhar, então, um abraço e uma lembrança da nossa igreja. Tem alguém com a lembrança aí, gente? Vamos dar a lembrança para ele. Se não tiver agora, a gente já vai providenciar. Isso, aqui é assim, né? Já vai providenciar a lembrança para ele. Mais alguém está nos visitando pela primeira vez? Deixa eu só dar um lembrete, né? Então, vocês que estão tendo a oportunidade de estar acompanhando, né, agora essa gravação, é uma gravação em função disso. Hoje a gente não tem a nossa transmissão online. Mas é interessante que aqui na nossa igreja, as nossas mensagens, mesmo depois, aqueles que não participam online, a gente vê que o número de visualizações é muito grande. Então, são pessoas que, às vezes, não estão online, mas depois fazem questão de assistir a mensagem. Então, a gente tem um número muito alto, né, a respeito disso também. Então, vamos lá. Hoje vamos para a terceira mensagem desta série, que tem como tema central família, o maior patrimônio. Vamos repetir todos juntos? Família, o maior patrimônio. Pode ser melhor, vamos lá? Família. E como todos vocês já estão sabendo, nós estamos tomando por base para essa série de mensagens a parábola do filho pródigo, né? Uma parábola contada por Jesus. E o tema da mensagem dessa noite é um tanto inusitado, né? Um tema bem diferente. Não espere comer com os porcos. Não espere comer com os porcos. Vamos ler o texto? Vamos lá? Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Jesus, conforme narrado por Lucas, capítulo 15. Eu quero ler com vocês, ou melhor, para vocês, do versículo 13 ao versículo de número 19. Vou repetir. Lucas, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo de número 19.
Achou aí? Hoje também, já tem aí, né? Eu já ia falar que não tem a mídia, mas tem sim. Vamos lá. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Interessante que ele fala primeiro que ele pecou contra o céu. Outras versões vão dizer que ele vai dizer, pequei contra o Pai, ou seja, contra Deus. Mas aqui vamos conforme a NVI. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Só até aqui. Que Deus possa abençoar a sua palavra lida ao nosso coração e que ela possa agora produzir os efeitos que hoje nós tanto necessitamos para continuarmos vivendo, tendo essa relação de experiências com o nosso Pai Celestial. Amém? Conforme o relato dessa história contada aqui por Jesus, a gente percebe que esse filho pródigo, ele só lembrou do quanto era importante a figura do seu pai, o quanto era importante a existência da sua família, a importância da sua família. Ele só percebeu isso quando estava no pior lugar em que um filho de fazendeiro, dentro daquela cultura judaica, poderia estar, como diz o texto, estar entre os porcos. E, infelizmente, irmãos, muitos ainda hoje só vão cair na real que a família só tem valor, o quanto é importante ter esse convívio familiar, justamente quando estiverem no pior lugar, experimentando a dor do desprezo e da vergonha. Se a gente for fazer uma leitura atual desse tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos perceber quantas e quantas pessoas estão passando por essa situação. Algumas chegam até, tal como o filho pródigo, lembrar do quanto era importante a família, o quanto era importante o relacionamento com os pais, mas ainda assim permanecem na mesma situação. Mas antes aqui de refletir sobre o fundo do poço em que esse filho do pródigo chegou, vamos aqui rapidamente relembrar como ele chegou a esse nível tão triste, como ele chegou a esse ponto tão desagradável, como é que ele chegou num ponto tão baixo, né, da vida dele. Primeira atitude, se você quiser anotar, nós não temos hoje a mídia, né, da mensagem, mas você pode anotar aí. A primeira atitude errada que esse rapaz tomou foi sair no tempo errado. Repete comigo, sair no tempo errado. Mais uma vez, sair no tempo errado. O fato de sair de casa, não só por si, não foi o erro desse rapaz. Até porque, se a gente for fazer uma avaliação, né, da vida dele, como muito comum na vida de tantas outras pessoas, iria chegar um tempo em que realmente ele teria que sair de casa para constituir a sua família. Isso acontece, não é?
é o que nós chamamos do ninho vai ficando vazio, né? Um dia desse, alguém estava falando comigo, pastor, estou passando pela síndrome do ninho vazio. O que é isso? Os filhos saíram de casa porque foram constituir outras famílias. Mas não foi o caso desse jovem. Muito embora isso seja muito comum, mas não foi o caso dele. O grande erro foi sair na hora errada e pelos motivos errados. E isso nos ensina que existe uma hora apropriada para realizar todos os propósitos na nossa vida. Sempre vai haver o tempo certo para cumprirmos aquilo que nós entendemos como os propósitos de Deus na minha vida, na sua vida também. Por exemplo, o namoro antes de uma idade madura, isso pode acontecer. Atividade sexual antes da aliança do casamento. Uau! Como a gente vê isso por aí? Casamento fora de tempo e por motivações erradas. A gente que é pastor lida sempre com essas situações. Quantas e quantas vezes, experiências ao longo do meu ministério, de conversar com os jovens e falar, vocês estão se casando porque amam um ao outro, porque esse é o maior e melhor motivo. Porque se não tiver o amor, não casa. Então, tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito de Deus. Por exemplo, uma outra situação, a mudança precipitada de um emprego. Hoje em dia, para mudar de um emprego, a pessoa tem que fazer uma avaliação muito grande para ver se vai ser bom o negócio. Porque muitas vezes você pode receber uma proposta que seja até mais interessante financeiramente, mas se você fizer uma avaliação do dia a dia, do cotidiano, uma leitura daquela empresa que pretende te contratar, às vezes não vale a pena. Não vale a pena. Eu me recordo que, há muito tempo atrás, eu trabalhava numa empresa e um dos meus ex-patrões de uma empresa anterior, que eu trabalhei durante muitos anos, ele ficou sabendo onde eu estava trabalhando, aí me telefonou dizendo que ele precisava encontrar comigo. Marcamos um almoço no centro da cidade do Rio de Janeiro, eu trabalhava aqui em Nova Iguaçu, e fui para lá e ele me fez uma proposta irrecusável. Mas eu pensei bem, eu falei assim, não, acho que não está cheirando bem, isso não vai dar certo. Pedi orientação de Deus. E Deus não me deixou muito à vontade para tomar essa decisão. Então, eu cheguei à conclusão de que não era para tomar a decisão. Mas era alguém que me conhecia, tinha confiança no meu trabalho. Mas, às vezes, a gente tem que fazer uma avaliação. Será que vale a pena mesmo? Será que o mais importante é lucrar, é ganhar mais? Tem as outras questões também, que a gente precisa colocar em pauta. Uma outra situação, a sociedade, ou a negociação empresarial com pessoas duvidosas. Isso é para quem tem suas empresas, seja ela macro, microempresa. Quem são as pessoas que estão trabalhando contigo? Quem são os seus sócios? Tudo tem seu tempo determinado. Então, esses são apenas alguns exemplos de atitudes de mudança que podem afetar seriamente a estrutura de uma família. E como afeta, né, irmãos? Como afeta? Todas elas que eu citei aqui, mas não são só essas, tem outras. E também pode prejudicar, de uma maneira definitiva, a vida de uma família. Não, muitas vezes, é um prejuízo temporário, como pode ser definitivo. Às vezes, eu ouvi as pessoas falando assim, depois que tal situação aconteceu, minha vida nunca mais foi a mesma. Olha aí, foi algo definitivo. Não teve retorno, não teve volta. A gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Então, repare bem que esse filho, veja que ele poderia voltar para casa. E, ao voltar para sua casa, a situação poderia ser ainda mais grave. Por exemplo, ele volta para casa e recebe a notícia do falecimento do seu pai. Ele podia voltar para casa e receber a notícia da falência dos negócios do seu irmão, que pertencia a ele também. Não é? Ele poderia chegar na casa e receber a notícia, olha, a fazenda já não é mais do seu pai morreu, seu irmão perdeu tudo, agora o dono da fazenda é uma outra pessoa, perdeu.
Perdeu. Então, gente, o que eu quero que você entenda é que o risco que esse rapaz correu, muitas vezes corre com a gente também, ocorre com a gente também. Um exemplo muito importante que pode ser aplicado aqui também é quando há uma mudança de igreja por motivos fúteis ou fora do tempo. Isso pode afetar a espiritualidade da família. Quando uma família chega aqui para a igreja, eu sempre gosto de perguntar: há quanto tempo vocês estão frequentando a igreja? Ah, tanto tempo. Vocês estão gostando da igreja? Claro, estamos gostando da igreja. Vocês entendem que a igreja está suprindo as necessidades espirituais? Sim. Então, tudo bem. Tudo bem. Então, essas coisas, quando não são levadas a sério, podem afetar, né, a realidade da família. Pode confundir a mente, pode atrasar o exercício de um dom num determinado ministério da igreja. Essa é uma outra pergunta que eu faço quando a família chega no gabinete. Depois que a gente faz aquela conversa toda, eu pergunto: o que vocês gostavam de fazer na outra igreja? Qual é o dom espiritual que Deus deu para vocês? Porque muitas vezes você sai de uma igreja, vai para uma outra igreja, e você não é, recebido para fazer alguma coisa, algum tipo de atividade na igreja. Aí você vai ficar sentado no banco, no nosso caso aqui, vai ficar sentado na cadeira, né? Isso a gente sempre tenta não deixar acontecer aqui na igreja. Quando chega lá no gabinete, qual o dom? Pastor, eu gosto de orar. Então vou apresentar o pastor Guilherme, que é o nosso coordenador de adoração. Tem famílias que estão chegando: pastor, minha praia é o evangelismo, então vamos ter uma conversa lá com o nosso coordenador Gilberto, que ele é o responsável pela missão, pelo evangelismo da nossa igreja. Por quê? Porque a gente quer todo mundo trabalhando, mas muitas vezes você vai para uma outra igreja e não faz nada, você não é reconhecido, você não é aceito, você não trabalha. Então pode atrasar o exercício do seu dom. E o pior, quando é uma família que vem composta de filhos ainda pequenos, isso pode prejudicar em muito o crescimento espiritual desses filhos e até mesmo afastá-los da comunidade da fé. No nosso caso aqui, geralmente é o inverso, né? Os pais chegam para mim no gabinete e falam assim: pastor, a gente está vindo aqui para essa igreja porque os filhos só querem ficar aqui nessa igreja, principalmente criança. As crianças chegam lá no nosso ministério infantil, elas ficam apaixonadas, né? Aí os pais falam assim: sempre falam assim: eu quero ir naquela igreja que tem o cultinho das crianças. É o cultinho das crianças. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Esse filho mais novo da parábola, ele foi tremendamente imaturo na sua decisão de sair por falta de experiência da vida. Esse é um erro muito comum que causa fracasso até mesmo de um sonho familiar. Às vezes podem ser decisões boas, gente, mas executadas na hora errada. Então, a gente precisa saber o tempo certo que eu vou executar. Eu tenho um sonho, mas nem sempre você sonhou hoje vai colocar isso em prática amanhã. Você muitas vezes tem que esperar algumas coisas se realizar para você então colocar o teu sonho em prática. E se você não analisar, não colocar isso, como em prova, né? Vamos assim dizer, você pode destruir o teu sonho. E às vezes é um sonho dado por Deus. Aí você destrói tudo. E aí a gente pode fazer uma comparação que foi bem diferente de Jesus. Jesus planejou e determinou o tempo perfeito para realizar sua missão. Veja bem, o batismo e o início do seu ministério foi no tempo certo. Foi no tempo certo. Repara a história. João Batista, que era primo de Jesus, estava com muitos discípulos. Mas em nenhum momento João Batista falou assim: eu sou o cara. Ele nunca falou isso. Ele sempre falou: olha, vem um após mim. É esse aí, e o que vem após mim é que é o cara. É a ele que vocês têm que, seguir. Então, no momento certo, houve o batismo e o início do ministério de Jesus. Jesus, em momento algum, ele apressou a sua morte. Ele não antecipou a sua morte. Ele viveu o seu ministério no tempo determinado.
Ele não adiou a sua ressurreição. 3 dias, 3 dias. Vê a ressurreição. Ele também teve o maior cuidado para não se prender àqueles discípulos. Imaginem vocês conviver 3 anos, andando para lá e para cá, ensinando o grau de comunhão, de amizade que Jesus teve com aqueles discípulos. Mas em nenhum momento ele se preocupou em prender aqueles discípulos. Mas o mais interessante nessa história é que ele sentiu a necessidade dos discípulos de que quando ele voltasse para os céus, na sua ascensão aos céus, aqueles discípulos iam ficar só, iriam precisar de ajuda. E aí então ele fala para os discípulos, não prendendo os discípulos, mas falou assim: olha, eu tenho que ir, mas eu vou mandar o outro. Amanhã, inclusive, vocês vão ver na minha reflexão, né, diária, eu falo um pouco desse outro, né, que alguns falam que é o consolador dos servos de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? O tempo certo também para voltar para os céus. Em nenhum momento Jesus antecipou isso. Quando Jesus, então, ele se torna o nosso padrão de vida, não existe precipitações em nossas decisões. Pode ter certeza disso, tá bom? Chama Jesus, chama Ele para estar contigo nas decisões que você precisa tomar. E não vai haver precipitação, porque no tempo certo, na hora certa, Jesus vai dizer assim: sinal verde para você, pode ir. Faça isso, tá? Nunca demais lembrar, Eclesiastes 3, 1 e o versículo 12 também. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. No versículo 12, o texto vai dizendo: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Segunda atitude, anota aí. A gente está falando de atitudes erradas desse rapaz. Foi partir para uma terra distante. Repete comigo: partir para uma terra distante. O pecado do filho pródigo, preste atenção nisso aqui, não começou quando ele gastou o dinheiro dele de forma irresponsável, numa região completamente longe, como diz aqui a minha versão. As versões mais antigas vão dizer terra longínquas. Na verdade, o que a gente percebe aqui é que a mente dele estava afastada da casa, da sua própria casa, quando ele toma essa decisão de partir e ir para uma outra terra e, ao mesmo tempo, pedir a parte da sua herança. E aí, quando ele recebe, então, a parte da sua herança, ele vai embora. Eu estou falando que ele foi para uma terra distante. Gente, é isso mesmo. Porque, olha, presta bem atenção aqui. Ele não teve tempo suficiente para mudar de ideia antes de sair da sua casa, sim ou não? Ele teve tempo para pensar. Interessante isso, né? Deus sempre vai nos dar um tempo para pensar. Às vezes a gente se precipita porque a gente não entende a leitura desse tempo que Deus está nos dando. A gente às vezes esquece, Fatinha, que Deus está dizendo assim: espera um pouquinho. Quando eu tenho essa minha relação com Deus, Deus sempre fala assim para mim: espera um pouquinho, Jaziel, espera. Eu não vejo Ele falando assim para mim: espera que eu estou te mandando. Ele não fala assim para mim. Espera só um pouquinho. Senhor, mas espera, filho, mais um pouquinho. Agora, se eu ficar teimando, Ele vai dizer: poxa, vai continuar assim? Vai continuar com esse mimimi? Então, ele teve tempo suficiente para tomar uma decisão certa, mas só que o coração dele já estava decidido em sair da sua própria casa. Olha aqui para mim. Se os desejos ruins do coração não forem tratados a tempo, o destino de cada um de nós será uma terra longínqua. O que eu estou querendo falar com você nesta noite é que nós precisamos cuidar do nosso coração.
Se o nosso coração está tomado de coisas ruins, de decisões erradas, de atitudes erradas, nós corremos um risco muito grande de partirmos para uma terra longínqua. Decisões precipitadas, tipo, já falamos algumas aqui, desejos sexuais errados, isso acontece muito no seio das famílias. A ganância para ganhar o dinheiro indevido. Gente, eu estou assustado com esse negócio aí. Houve uma pesquisa que estão dizendo que as apostas do futebol, o Brasil é o país que está em primeiro lugar no número de apostadores. É no Brasil. E aí, a reportagem diz que a maioria dos homens das igrejas evangélicas estão dentro desse percentual. Incrível isso, não é? Aí você vê na televisão toda hora, é bet disso, bet daquilo. Vamos jogar. O que é isso? É querer ganhar o dinheiro de uma forma indevida. Oh, Deus está nos dando saúde, sabe, ar para respirar, um trabalho, mas a gente só quer ganhar mais. Um amigo pastor, ele falou que um membro da igreja dele ficou tão endividado. Olha, gente, a que ponto chegou essa situação? Ficou tão endividado por causa dessas apostas do futebol, que ele teve que se mudar para um outro lugar, porque ele já estava sendo jurado de morte de tanto dinheiro emprestado que ele pediu e não tinha como pagar. Membro de uma igreja. Quer uma outra situação? Negociações desonestas. Quebra de relacionamento entre os pais e os filhos com os pais. Essa semana alguém me falou, não é da igreja, mas gente amiga, meu filho não quer mais falar comigo, eu vou ao encontro dele, ele se esquiva de mim. O desajuste familiar. Então, tudo isso pode gerar consequências drásticas na família. E uma das principais consequências, quando eu falo nessa relação de pais com os seus filhos, são os filhos partirem para uma dependência química. Eu tenho isso na família. É muito triste. Problemas de saúde emocional, desajuste dentro da família, precipitação na família, sair na hora errada, do contexto de uma família. E aí você vai perceber que não são só essas coisas. Hoje, até mesmo nós estamos vendo envolvimentos criminais de pessoas que tinham uma família estruturada dentro de uma igreja. É o que nós estamos vendo por aí. Eu não sei se você assistiu, mas eu fiquei assustado. Vocês sabem que eu gosto de ver o Jornal da Record, né? Record, para mim, é a melhor reportagem que tem. E todo dia, lá em casa, é aquele lenha, né? Você não tem uma outra coisa para ver, mas eu gosto de ver. Não sei se vocês repararam, teve uma intervenção policial, e eu estou olhando aquela imagem na televisão e falei assim, gente, aquilo ali debaixo das drogas é uma Bíblia? Eu fiquei assim assustado. Aí parou, voltou a imagem, voltou. Era igualzinha a minha Bíblia. Bíblia Sagrada NVI. Eu falei assim, caramba, os caras estão lendo até a NVI. Por cima da Bíblia, vários pacotes de entorpecentes, dentro de um local onde foram presos. Qual é a leitura que eu fiz? Que, de repente, os que estavam ali conhecem a palavra de Deus. Você já reparou quantos filhos de crentes estão presos hoje?
estão envolvidos na criminalidade? Agora, por que será que essas coisas acontecem? Por que será? Um dos grandes motivos é porque nós não estamos trazendo os nossos filhos e educando no caminho do Senhor. Eu posso estar falando uma tremenda besteira aqui, porque os tempos são diferentes. Mas eu sou do tempo em que meu pai e minha mãe não tinham esse negócio de ficar em casa, não. Todo domingo, toda quarta-feira, igreja. Não tinha esse negócio, não. Ah, pai, eu não estou querendo ir. Não podia nem pensar em falar isso com meu pai e com a minha mãe. Igreja. Isso desde a minha infância lá em Ricardo de Albuquerque, aqui em Rancho Novo. A gente morava aqui, nessa rua aqui. Primeiro nós moramos na rua Guatemala, no centro do Rancho Novo. Depois, 3 casas ou 4 casas depois aqui da igreja, onde tem acho que é um salãozinho de festa que tem, eu não sei. Ali no fundo tinha uma casa, não tinha aquela casa, né? Não sei se a pastora Vera lembra dessa época, né? Que ali não tinha aquelas lojas ali, era uma casa lá no final, a gente morava ali. Duvido, pertinho da igreja, aí que eu não ficava em casa mesmo. Tinha que vir. E eu me lembro que minha mãe trancava, uma Conceição, trancava a porta tanto da cozinha, da sala, aí não tinha como. Para a igreja. Hoje, qual é a realidade? Os pais falam assim, vamos para a igreja? Ah, não estou afim, não. Ah, então fica em casa. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Ah, é o que está acontecendo. E mesmo assim, a gente ainda corre o risco de perder esses filhos. Então, eu me assustei. Me assustei com essas 2 informações de que muitos homens de igrejas estão envolvidos com essas apostas de futebol. E que muitos filhos de crentes estão envolvidos na criminalidade do Rio de Janeiro. Na terra distante, o filho pródigo gastou rapidamente tudo aquilo que ele possuía, longe da presença do pai. E aqui uma lição que serve para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Sem a presença de Deus, escuta o que o teu pastor está te falando nesta noite. Sem a presença de Deus, a brecha para Satanás está escancarada. Se não tem a presença de Deus, está tudo aberto na nossa vida. E Satanás, presta bem atenção, ele não planeja, investe ou reabastece, ele só gasta e destrói vidas. Mas fiquem preparados, porque, principalmente na área financeira, e quando a gente fala financeira, principalmente na área da prosperidade, não só a financeira, mas a prosperidade espiritual, fiquem preparados, porque no próximo ano, logo no início de 2026, nós vamos realizar aqui uma série de mensagens, 40 dias de prosperidade bíblica. Porque a gente quer fechar essa igreja, sabe? E liberar palavras proféticas de bênçãos, de prosperidade financeira, prosperidade espiritual. A gente vai bater muito na tecla da prosperidade espiritual, porque ela é responsável pelas demais prosperidades. A gente não pode inverter isso. Então, fiquem preparados, ano que vem a gente vai ter essa série de mensagens aqui, 40 dias de prosperidade bíblica. Mas vamos voltar à mensagem. A fome, a escassez ou a crise que ocorreu naquela distante terra em que estava o filho pródigo, afetou a vida dele. E aqui uma outra lição, todo aquele que se afasta da mesa do Pai começa a experimentar a fome e a escassez espiritual. O banquete está aqui. Todo domingo. A mesa é posta, a gente oferece o banquete. Quem se afasta desse banquete espiritual vai viver tempos de escassez espiritual. E aqui eu aprendo que longe da vontade de Deus, ninguém, irmãos, é forte o suficiente para resistir os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Todos nós estaremos vulneráveis, se não
estivermos ligados ao Pai e vamos sofrer, então, os desgastes da nossa vida. Longe da vontade de Deus, não dá para a gente viver. Então, depois de sair no tempo errado, partir para uma terra distante, veio então a consequência dos erros: comer com os porcos. Agora vamos à terceira, então, vamos lá? Comer com os porcos. A primeira foi sair no tempo errado. Vamos lá? Sair no tempo errado. Segunda, partir para uma terra distante. Agora, comer com os porcos. O sentimento indevido, não tratado, a decisão errada, a falta de cobertura espiritual e também ficar vulneráveis ao ataque do mal, levaram esse rapaz à posição mais vulgar para um judeu, como nós falamos aqui no início, que era comer, conviver com os porcos. E para o judeu, o porco era um animal imundo, era e ainda é um animal imundo. Então, esse rapaz, vejam vocês, ele trocou a mesa farta do pai para comer com os porcos. Que fique bem claro, para todos nós que estamos aqui, você que está assistindo a gravação dessa mensagem, a companhia de porcos, no contexto dessa mensagem, não significa pobreza financeira, e sim a falência da família. Significa ausência de fidelidade, de comunhão no seio da família. Significa ausência da plenitude, da presença do Espírito Santo dentro de uma casa. É isso que significa. É isso que está por detrás dos panos dessa parábola do filho pródigo. Infelizmente, em muitos lares, cônjuges, filhos, estão vivendo, sabe, irmãos, essa triste realidade. O desejo de se alimentar com a ração dos porcos, por causa do desejo, sabe, de preencher o vazio da alma. As pessoas ainda não conseguiram entender que o vazio do coração e o vazio da alma não pode ser preenchido com essas coisas do mundo. E aí o que acontece? Qualquer sedução amorosa vai substituir um relacionamento abençoado por Deus. Qualquer um. Qualquer dinheiro vai substituir um trabalho digno. Qualquer dinheiro fácil vai substituir um trabalho digno. Qualquer ideologia social substitui o valor da comunhão com a igreja. Então, esse vazio e a quebra dessas maldições só podem ser mudadas se a família preencher esse vazio, enchendo-se da presença de Deus. Você nunca será feliz preenchendo o vazio do seu coração com as coisas do mundo. Com as coisas do mundo você vai se atolar ainda mais e vai conviver com porcos. O que quebra essa maldição que a gente vê nessa sociedade é justamente isso, preencher o vazio do coração com a presença do Espírito Santo. Terminando, mas a grande vitória desse filho foi o arrependimento. Eu quero crer que esse é o tempo para o arrependimento. Esse tempo que nós estamos vivendo na nossa sociedade é um tempo de arrependimento. Se a gente fala tanto de um despertamento, de um avivamento espiritual, a gente tem que, em primeiro lugar, pregar o arrependimento. Porque sem arrependimento não tem avivamento espiritual. Então, isso foi essencial para que ele pudesse restaurar toda a sua vida. E aí, quando ele se arrepende, ele volta para o encontro do pai, o que o pai faz? Despreza ele? O pai fechou a porta da casa? O pai falou assim, não, agora eu não te quero não, vai embora. Agora que você gastou todo o teu dinheiro, agora que você quebrou o meu amor por você, o meu cuidado por você, foi isso que o pai fez? Não. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele, abraçou, chorou e o perdoou.
Aqui é o exemplo do que Deus faz comigo e com você. A gente pode errar, a gente pode se precipitar, mas quando bate um arrependimento genuíno, o Senhor nos recebe de volta. Porque o nosso arrependimento quebranta o coração de Deus. Agora, não é qualquer arrependimento, eu estou falando de arrependimento. Nós vamos relembrar então o final dessa parábola na próxima quarta-feira, que vai ser o encerramento dessa série de mensagens. E junto com o encerramento da série de mensagens, nós vamos ter também o ato profético. Então, por isso, não falte a próxima quarta-feira, você que está acompanhando desde o início a série de mensagens, e para que você possa também participar desse ato profético. Amém? Você recebe a palavra dessa noite? Amém? Você quer aplaudir ao Deus da palavra? Se você aprendeu, você agradece a Ele. Amém? Vamos lá para o nosso motivo de oração, restauração de relacionamento entre familiares afastados por decisões ruins. Pastor Guilherme pode vir aqui e já aproveita para fazer o encerramento. E o equilíbrio, tratar as finanças familiares como responsabilidade, como mudamos de Deus. Pastor Tiago vai estar aqui fazendo essa oração, tá bom? Eu recebi a informação que o seu papai está enfermo, está internado. Qual o nome dele? Edivaldo. Nós vamos, nesse momento, orar pelo senhor Edivaldo. Ele está internado, foi um infarto, não é isso? Ele sofreu um infarto, né? Você pode curvar sua cabeça por alguns minutos? Pai, nós queremos aproveitar esse momento de celebração para também fazermos um tempo de intercessão. Nós queremos orar pelo senhor Edivaldo, que está agora internado em um hospital. Nós não sabemos como está o estado de saúde dele, mas nós queremos te pedir que agora, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, tu possa estar entrando lá naquele hospital, visitando esse leito e recuperando, restaurando a vida dele, para que haja felicidade, para que haja paz, para que haja alegria no coração, no seio da família. Pai, nós temos levantado o clamor aqui na nossa igreja, o Senhor tem nos ouvido, e Pai, nós queremos, ó Pai, declarar isso. Nós não queremos dizer se o Senhor pode, porque o Senhor pode todas as coisas. Então nós estamos declarando, Pai, nesse momento, que a Tua graça já está sendo manifestada no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vamos orar? O pastor Guilherme vai estar orando pela restauração e o pastor Tiago sobre o equilíbrio financeiro. Se você, independente desses dois pedidos, você quer receber a oração, pode vir aqui à frente. Talvez você esteja vivendo isso que nós estamos falando. Então, você pode vir aqui à frente, mesmo que os pastores não entrem nos detalhes da sua necessidade, mas nós estamos falando com Deus, como eu acabei de falar agora nessa oração. É o Deus que pode todas as coisas. Então, se você quiser vir aqui, pode vir, e nós vamos já estar orando nesse momento. Que Deus a todos abençoe. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos até esse momento. Obrigado pela Tua palavra ministrada, Senhor. Obrigado porque nós ouvimos a Tua voz. E agora, ó Deus, em súplica e em intercessão, queremos apresentar a Ti cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, filha, avós. Ó Deus, sabemos que vivemos em uma sociedade conturbada, Senhor, e muitos relacionamentos têm sido rompidos. Ó Deus, onde os filhos não conseguem se relacionar com pais, pais com os filhos. Ó Deus, há um mau relacionamento entre tios, tias, sobrinhos, avós. Mas sabemos, ó Deus, que fomos criados para andarmos juntos. O Deus da família, o Deus que nos criou como família, nos criou para vivermos unidos, de mãos dadas, Senhor Deus. E não é prazer do Teu coração ver, ó Deus, laços rompidos. Então, ó Deus, quero declarar, ó Deus, onde houver um laço rompido em famílias aqui presentes, isso venha a ser aniquilado. Quero declarar, ó Deus, união entre os pais e filhos, união entre cada familiar.
Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, mesmo que seja difícil o relacionamento, que no nome de Jesus, Senhor, famílias possam ser restauradas e reestruturadas com a autoridade do Teu nome. Ó Deus, cremos, Pai, que veremos famílias, ó Deus, sendo mais unidas, onde possam caminhar juntos, mesmo com diferenças, Senhor, mas possam caminhar juntos, crendo, ó Deus, na Tua intervenção. E no Teu poder eu oro, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa quarta da família. E em nome de Jesus, nós levantamos agora um clamor pelo equilíbrio financeiro nas nossas famílias. Em nome de Jesus, nós declaramos que assim como até hoje o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é fiel e o Senhor vai nos guardar e vai prover a nossa necessidade até ao fim. Em nome de Jesus, nós acreditamos no que a Tua palavra nos promete. E nesse momento, nós declaramos profeticamente com a Tua igreja, com a família da fé, que o devorador não terá lugar na nossa casa, na nossa mesa, nas nossas finanças. Em nome de Jesus, livra-nos do maligno, livra-nos da corrupção. Em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos irmãos, as nossas irmãs, que trabalharam durante tantos anos e hoje têm a sua aposentadoria prejudicada por causa de corrupção, por causa de uma decisão administrativa, em nome de Jesus, nós queremos declarar restituição nesse tempo. Nós queremos declarar restituição financeira, da dignidade financeira de cada um. Em nome de Jesus, nós declaramos também que os nossos filhos, as nossas filhas, não deixarão de estudar, não deixarão de ter um atendimento médico, não deixarão de ter o remédio, o material, por causa do dinheiro. Em nome de Jesus, nós queremos clamar por um tempo de liberação financeira sobre as nossas famílias. Assim como foi ministrado nessa mensagem, nós também repreendemos esse demônio de vício de apostas que tem assolado o nosso país. Nós declaramos que o nosso sustento vem do Senhor e não de jogo de azar. Nós vamos ganhar o dinheiro honesto sem outras pessoas precisarem perder dinheiro. Em nome de Jesus, que nenhum alimento deixe, que nenhum alimento falte em nossas mesas por causa de um vício de apostas, por causa de uma dependência química. Em nome de Jesus, nós declaramos que não aceitamos isso, não aceitamos essa realidade sobre nossas famílias. Abra os olhos que estão embaçados por essa ilusão, por esse engano de Satanás. Abra os olhos, tire as escamas dos olhos, porque em nome de Jesus, nós não queremos fazer parte de estatísticas de apostas. Nós somos famílias que têm finanças sob responsabilidade dos céus. E por isso nós declaramos o pão de cada dia, a alegria em cada lar da família da Igreja Impulse, em nome de Jesus. Amém. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Em retirada, seu furor patenteou, vencendo bem Jesus. Nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. As nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os feridos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Só a igreja. Glória, glória. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos chegando ao encerramento da nossa celebração e eu quero lembrar os irmãos que o próximo sábado, às 17h30, nós vamos receber aqui em nossa igreja o aniversário da rádio Meio de Semana. É o nome, com o irmão Leandro. Teremos muitos cantores evangélicos aqui, bandas, quartetos, grupos de pagode. E como fomos privilegiados e escolhidos
para que a rádio venha agradecer a Deus por mais um ano nesta casa. Quando você recebe alguém em sua casa, é uma honra, não é? Então vai ser uma honra receber tantas igrejas aqui. Então você precisa vir. Então divulgue, coloque lá no seu status. Meio de semana é o nome da rádio. Irmão Leandro estará aqui com várias igrejas, agradecendo a Deus por mais um ano de vida na Igreja Impulse. Quem veio aqui no ano passado viu que trabalho maravilhoso, tremendo. Então não deixe de vir. Convide outras pessoas. Você vai receber em sua igreja tantas outras igrejas. Então você precisa estar presente. Amém? Vamos encerrar esse culto e envio vocês a um descanso para alguns amanhã, na paz de Cristo Jesus. Amém? Santo Deus, obrigado, Pai, por tudo que vivemos aqui nesta noite. Que o amor de Deus, o Pai, a graça a Deus sem medida do seu Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra e que juntos possamos dizer amém.